A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Hoje, dia 7 de novembro de 2023, terça-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o nosso bazar continua funcionando de segunda a sexta-feira, de 13h30 às 16 horas, na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, é a rua da praça do bairro Benfica, com saída para o bairro Nova Era. Venham prestigiar o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os irmãos, a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar juntos. Que Jesus nos abençoe. Jesus nos abençoe, isso mesmo, Adilson. Vamos estudar sede, pois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 99938 7699 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Com Jesus, a fraqueza é força, a pobreza é riqueza, a deficiência é suprimento, a dor é remédio, o sofrimento é alívio, o silêncio é pregação, a derrota é vitória, a humilhação é sublimação, a calúnia é elogio, a perseguição é engrandecimento, a guerra externa é paz interna, a penúria abundância, a fome é alimento, a sede é conforto, o trabalho é repouso, o cansaço é renovação, as trevas são luzes, o castigo é recompensa, a vergonha é glória, o inferno é céu, a morte é vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 2, no versículo 48. Vaidosos e orgulhosos, desejamos impor a nossa vontade dentro da casa espírita ou da instituição que frequentamos ou dirigimos, relegando ao mais flagrante esquecimento o fato de que ali estamos para aprendermos a ser cristãos. Meus irmãos, meus ouvintes, infelizmente isso acontece, até mesmo no meio espírita, que é uma doutrina muito racional. As pessoas, com o passar do tempo, se sentem conhecedoras, profundas, né? Que na verdade somos simples aprendizes, e acabam saindo fora, se destoando um pouco do cristianismo puro. Amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Essa é a meta, né? A tolerância
que Kardec recomendou para com todos os credos religiosos é omitida ou esquecida dentro do próprio Espiritismo. Muitas vezes, como já dissemos, sob a farisaica desculpa de defesa de uma pretensa e mal definida pureza doutrinária. Sim, Kardec falou-nos da tolerância, ou seja, respeitar todos os credos religiosos. Não há uma necessidade de concordar, mas respeitar é o mínimo que fazemos, né? Se o Cristo ensinou-nos a amar até os inimigos, quanto mais aqueles que defendem a mesma bandeira, ainda que um ponto de vista um tanto diferenciado. Da mesma forma, iludidos pelo modismo, propiciamos ou permitimos a introdução nas casas espíritas de práticas absolutamente estranha doutrina, quando não criamos autênticos rituais para seu funcionamento. É por isso que a Aliança Municipal Espírita, ela não reconhece qualquer uma instituição apenas por se dizer espírita, viu? Tem que estar dentro dos padrões da doutrina. A doutrina espírita, ela não tem roupas especiais, vestes especiais, mas é aconselhável, recomendável que a pessoa venha para a instituição, assistir uma palestra, que ela venha vestida decentemente, né? Preferencialmente os homens de calça comprida, não de bermuda e camiseta, as mulheres com blusas decotadas, saias curtas, deve ser evitado, porque é um local de respeito. Continuamos a dar desmedido valor ao formalismo e às questiúnculas de menor significado, esquecendo-nos, por invigilância ou por conveniência, do verdadeiro conteúdo do Espiritismo, cujo objetivo final é a nossa evangelização e a nossa reforma moral, que implicará necessariamente a reforma de toda a humanidade e a reunião de todos os homens sobre uma só bandeira da fraternidade e também da solidariedade. Então, isso aí, meus irmãos, é o que devemos fazer, ser solidários para não sermos solitários, né? E também sermos fraternos. Não resistamos, pois, ao mal com o mal. Atingidos na face direita, oferecemos a agressão também à outra. Amemos os nossos inimigos, perdoemos a todos os que nos ofendem, oremos pelos que nos maltratam, nos perseguem ou caluniam, reconciliemos com os nossos adversários, ajudemos sem esperarmos recompensas ou agradecimentos, não disputemos com alguém por causa de bens materiais, não façamos aos outros aquilo que não desejamos que nos façam. Se não adotarmos essas regras como nossas normas básicas de conduta, Jesus continuará, infelizmente também, entre a própria doutrina espírita, sendo um grande desconhecido. Ou seja, foi o que o Cristo deixou como meta para todos nós que dizemos cristãos seguir essas orientações, né? Falamos aqui, não disputemos com alguém por causa dos bens materiais. O que tem de dissidência, de problemas familiares, né? De até mesmo de assassinato entre irmãos por causa de um pedaço de terra, e nós sabemos que tudo isso ficará aqui, está como um empréstimo temporário, até mesmo o nosso corpo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus registrou-se no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30. Não há, no atual estágio de evolução do planeta, quem não enfrente ou não tenha enfrentado aflições e que não se tenha sentido ou que não se sinta sobrecarregado em virtude de suas dificuldades e sofrimentos. Todos nós que estamos aqui encarnados, meus irmãos, sofremos, passamos por certas agruras, normal para a nossa evolução. Isso resulta da própria condição da Terra como mundo de expiação e prova. Por se tratar ainda do mundo atrasado, nós passamos por dificuldades. A doutrina dos Espíritos ensina que todo sofrimento se acha intimamente ligado à imperfeição, que toda imperfeição, assim como todo erro ou falta que dela resultar, traz consigo o castigo correspondente como consequência natural e inevitável, e que todos os homens podem libertar-se das imperfeições, anular os seus males e garantir em virtude disso a felicidade futura. Ou seja, todos nós podemos mudar, né? A partir do momento que você faz uma autoanálise, faz um mergulho para o seu interior e vê que não compensa.
porque no caso de desavenças, traz problemas para ambos, não é só para um, né? Ficam ali degladiando, ainda que mentalmente, uma série de problemas que vai atrasar a sua marcha evolutiva. Dificuldades e aflições, dores e sofrimentos não se constitui, portanto, uma situação imutável, irreversível. Não, as dores são necessárias, muitas vezes, para servir de alavanca para o nosso crescimento espiritual. O destino do homem é a perfeição, mesmo que ele, por ignorar, na maioria das vezes, o próprio sentido da vida, ainda não tenha compreendido direito essa verdade incontestável. A esse respeito, Jesus foi imperativamente categórico ao afirmar: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 48. Então nós estamos aqui para melhorarmos. O seu Evangelho é o roteiro único e exclusivo para se alcançar essa perfeição e, consequência, libertar-se das imperfeições e dos sofrimentos provenientes delas. É o jugo suave a que refere o relato de Mateus. A sua escolha implica a eleição da moral evangélica como a norma de conduta fundamental do homem durante sua romagem terrena. Não contém nenhuma fórmula mágica capaz de resolver ou eliminar problemas ou dificuldades, mesmo porque a sua solução ou eliminação é tarefa da exclusiva alçada de quem livremente os criou, o próprio ser humano. Então, os problemas terão que ser resolvidos por nós, né? Claro que a espiritualidade está sempre auxiliando-nos, trazendo pensamentos edificantes quando nós pedimos, mas é nós que temos que resolver os nossos problemas e não transferir responsabilidades para outrem. A um primeiro exame, parece que a suavidade do jugo e a leveza do fardo conflitam com outras passagens evangélicas, principalmente com aquela em que Jesus recomenda a entrada pela porta estreita, porquanto a outra, a larga, conduz irreversivelmente à perdição. A contradição é apenas aparente. O jugo suave não significa a imediata liberação dos percalços naturais da vida e uma caminhada terrena livre dos espinhos e pedregulhos criados e acumulados pelo homem ao longo de suas múltiplas existências. Trata-se, isto sim, de um roteiro seguro e firme que a bondade infinita de Deus lhe oferece para, com seu próprio esforço, afastar, superar ou eliminar as arestas do seu caminho. É um encargo de sua única responsabilidade, cujo exercício se condiciona à assimilação e adoção integral das máximas contidas no Evangelho. Jesus não prometeu a cura milagrosa dos males humanos, mas apenas o seu alívio. Isso torna mais suave a longa e penosa jornada da humanidade no caminho da evolução e da perfeição final. O fardo dos erros, defeitos e falhas acumulado no curso dos milênios vai sendo paulatinamente deixado à beira da estrada e substituído pelas qualidades e virtudes de que um dia será detentora. O alívio proclamado pelo Mestre implica, portanto, uma melhor compreensão de todos os problemas terrenos e de suas causas, além de propiciar uma ideia mais exata da justiça divina e do seu mecanismo operacional, cujo fundamento básico é a reencarnação. A pluralidade das existências é indispensável no processo de substituição dos erros, defeitos e falhas pelas virtudes e qualidades do cristão autêntico. Isso importa a sempre lembrar da reforma interior do homem, impossível de ser realizada de um dia para o outro, em face principalmente da dimensão da tarefa. Daí a razão porque a justiça de Deus lhe assegura, quando nada, a mesma quantidade de tempo de que ele dispôs para criar e alimentar vícios, cultivar defeitos e praticar com sistemática reincidência erros de toda espécie e gravidade, a fim de que, através de um comportamento inverso, elimine vícios, supere defeitos e não retome o costume de incidir nos mesmos erros e equívocos.
O exercício do amor e da caridade, a fé embasada na lógica, na razão e no conhecimento, a vivência evangélica entremeados da esperança na vida futura e na certeza da correção das decisões da justiça divina são os principais recursos colocados à disposição dos filhos de Deus para objetivar esse fim. O Espírito de verdade advertiu a todos os seguidores do Cristo e que se dizem comprometidos com a doutrina a respeito da importância do binômio amor-instrução. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E o divino amigo concitou a todos os homens indiscriminadamente sobre a imperiosa necessidade do conhecimento da verdade, como fator determinante da libertação de seus erros e vícios milenares. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. O homem, no curso de sua jornada milenar pela face da Terra, ao se deparar com algum problema, adota invariavelmente 3 atitudes. Primeira, insurge-se, revolta-se, julga-se um injustiçado e não aceita a dificuldade e o sofrimento. Essa reação implica um ato de rebeldia contra o que ele convencionou chamar, sem muita convicção, de vontade de Deus, de cuja existência e justiça duvida. Retransformam inúmeras vezes em procedimentos caracterizadores do mais absoluto e total inconformismo, como, por exemplo, os lamentáveis e dolorosos suicídios. Segunda, busca solucioná-lo através de verdadeiras transações com a divindade ou com aqueles que são colocados na condição de seus procuradores diante de Deus. Daí advêm as promessas, a troca de favores, o toma lá da cá, tão ao gosto da cultura religiosa dos latinos de um modo geral. A solução sempre é procurada fora do dono do problema, que elege alguém mais capacitado para equacioná-lo. Neste mistério, despontam autênticos especialistas. São os advogados das causas impossíveis, os médicos das doenças incuráveis, os consoladores dos aflitos, os consultores sentimentais, os responsáveis pela obtenção de graças de toda ordem e espécie, ou pela realização de milagres e, lamentavelmente, os médiuns invigilantes e levianos, que se arvoram em legítimos corretores de problemas. Entre estes solucionadores de dificuldades alheias, situam-se os santos da Igreja, os guias infalíveis de alguns pseudocentros espíritas e, modernamente, grande número de integrantes das diversas organizações religiosas que surgem a cada instante, em cada bairro, em cada esquina. O fato é tão velho quanto o mundo e se repete no curso da história desde suas eras mais primitivas. Mudam apenas os personagens. Terceira, encara a vicissitude como contingência natural da vida e procura o auxílio e o conforto da prece para tentar enfrentá-la e resolvê-la. Percebe que a solução, na quase totalidade dos casos, está em seu próprio alcance, ainda que, por isso, importe lutas acerbas e dolorosas, dentre as quais pontifica como a mais difícil a convivência com o problema, uma vez que ele quase sempre não pode ser afastado ou suprimido de imediato, por integrar um longo processo de recuperação espiritual ou de provação de seu titular ou destinatário. Essa forma de agir significa inquestionavelmente um passo importante no caminho de sua evolução espiritual. As duas primeiras opções são as que considerável parcela da humanidade persiste em adotar, o que é explicável e compreensível em face da indigência espiritual e religiosa em que ainda se encontra. Poucos buscaram e acharam respostas para suas angústias, problemas e dificuldades nos diferentes segmentos religiosos que se desdobraram a partir do cristianismo. Isso se a questão for vista apenas sob o enfoque da civilização
civilização ocidental, uma vez que as religiões do Oriente, salvo algumas exceções, também não obtiveram melhores resultados em virtude do fatalismo determinista que as domina. O Espiritismo veio modificar esse estado de coisas. Ele recolocou o cristianismo em seu devido lugar, substituindo a forma pela essência. A moral evangélica reassumiu seu lugar e sua importância perante o homem depois de ter sido relegada ao mais total esquecimento a partir do instante em que o cristianismo, já com novo nome, passou a ser a religião oficial do Estado, e que os outros concílios resolveram consagrar hábitos, rituais e ideias de outras religiões, instituindo os dogmas e alimentando a crença e o culto do mistério, numa afronta violenta ao preceito traçado por Jesus, que recomenda o conhecimento da verdade como condição básica para a libertação do homem de todo o mal e de toda imperfeição. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. A identificação do Estado com a Igreja implicou também a indesejável identificação da lei de Deus com a lei dos homens, transitória, perecível, mutável e inconstante, sujeita ao momento histórico e aos interesses nem sempre recomendáveis de determinados grupos ou facções. Por isso, o homem, acostumado a revogá-la, alterá-la ou interpretá-la ao sabor de suas conveniências, achou que poderia fazer o mesmo com a lei divina e sujeitá-la aos seus caprichos e necessidades mais imediatas. Entretanto, ela jamais será passível de revogações, derrogações, revisões ou reformas e nem se submeterá a interpretações falhas e de cunho eminentemente pessoal e interesseiro, como acontece costumeiramente com a lei terrena. Deve ser fiel e integralmente cumprida e não convive com exceções decorrentes de acordos, transações ou troca de favores entre o homem e Deus. O merecimento se constituiu, inegavelmente, no principal fator de sua aplicação às diferentes situações que despontam durante a romagem terrena do espírito, razão porque ela se destina, sem qualquer espécie de distinção ou privilégio, a todos os homens. Em cada um, contudo, produzirá efeitos ou resultados de acordo com suas obras. Boas obras ou ações trarão para seus autores resultados ou recompensas semelhantes. Más obras ou ações implicarão as inevitáveis consequências da idêntica natureza. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus, capítulo 7, versículos 17 e 18. O sofrimento ou o problema é, pois, um efeito, o fruto, cuja causa foi a conduta, a árvore, nesta ou em vidas anteriores daquele que o sofre. Não pode, por isso mesmo, ser transferido para um terceiro, que deteria o poder ou a faculdade excepcional de resolvê-lo ou de eliminá-lo. De mais a mais, ele é o remédio indispensável de que o espírito encarnado dispõe para libertar-se de um defeito, reparar um erro ou vencer uma prova. A justiça divina não convive com a ideia de sua eliminação, supressão ou remoção, sem que, para tanto, ocorra a efetiva participação e colaboração do interessado. O subtítulo do capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, comprova a correção dessa afirmativa. Mesmo nos casos das reencarnações probatórias, nas quais o espírito se sujeita a um determinado tipo de problema a fim de vencer mais uma etapa de seu processo evolutivo, não há lugar para as indébitas interferências divinas no roteiro que lhe foi traçado e para o qual, quase sempre, deu sua parcela de colaboração e aquiescência. Ao espírita, essa maneira de agir é de todo inconveniente e injustificável, embora não se possa dizer o mesmo para aqueles que seguem outros credos religiosos e que ainda não conseguiram ou não quiseram admitir a reencarnação e a inexorabilidade da lei de causa e efeito como fatores indispensáveis para a evolução do homem.
Muito bem, Adilson, um assunto muito importante. Deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Fé inigualável. Ele era um chefe enérgico, digno e justo. Marcos Lúcius deixara a vida civil e se alistara nas poderosas legiões romanas. Fez carreira, alcançando o posto de centurião, comandante de 100 homens. Nessa condição, fora mandado a Cafarnaum como chefe das tropas de ocupação. Ele representava o imperador. Quando passava pelas estradas, com seu passo lento e cadenciado, os soldados o saudavam. Ave Marcos Lúcius, o chefe, sobre ti a proteção dos deuses. Longe da esposa e do filho, que haviam permanecido em Roma, ele tomou um escravo a seu serviço. Para Roma, um escravo nada valia. Se morresse, era logo substituído por outro. Afinal, havia tantos homens dominados pelo poderio romano. O centurião, no entanto, era diferente. Aquele escravo o servia, lhe providenciava o de que necessitava: a refeição, a roupa, o aposento asseado. Era o amigo que o ouvia nas noites solitárias. Quando ele adoeceu, Marcos providenciou todo o possível para lhe restituir a saúde. Nada adiantou. Então o centurião se lembrou de que ouvira falar de um rabi poderoso que curara 10 leprosos, fizera andar paralíticos e até trouxera uma menina de volta à vida. Assim, enviou a embaixada de judeus para que rogassem a Jesus a cura do seu serviçal. Os judeus foram a Jesus e falaram daquele homem bom, diferente dos demais romanos, amigo do povo, e pediram que o mestre fosse à sua casa. Quando o oficial soube que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Sensibilizado diante do gesto daquele mestre incomparável, lhe disse: Senhor, não precisas ir à minha casa. Não sou digno que entres sob o meu teto. Mandei emissários a ti, porque não me julguei digno de ir ter contigo. Trata-se de meu servo. Dize uma só palavra, Senhor, e ele será curado. Não é preciso que estejas em sua presença. Eu sou um oficial, estou habituado a dar ordens e ser obedecido. Os meus soldados me respeitam, mesmo quando não estou presente. Se sabem que é uma ordem minha, a executam. Creio no teu poder, profeta de Nazaré. Portanto, basta que des a ordem e a enfermidade abandonará o corpo do meu servidor. Jesus se voltou para os que o seguiam naquele momento e afirmou: Em verdade vos digo que jamais encontrei tamanha fé em Israel. E ao centurião romano: Volta para a tua casa, faça-se tudo conforme crês. De retorno, Marcos Lúcius encontrou mensageiros que lhe vieram informar de que o servo doente estava restabelecido. Quanta fé em alguém que nem era seguidor do Messias! Basta que ordenes, Senhor, e serás obedecido. Com notícias aterradoras que nos chegam, falando de terremotos e enchentes que levam milhares à morte e tudo destroem em sua passagem, de epidemias e de violências que surgem aqui e ali, o medo nos domina. Tememos pelo amanhã, pela nossa vida, pelos que amamos, pelos poucos bens que temos e de que necessitamos. Alguns nos desesperamos e desejamos desistir das lutas, do trabalho, da vida. Esquecemos do pastor vigilante. Como o centurião, roguemos: Jesus, tu és o Senhor, tu tens o poder, socorre-nos. E acalmemos nossa alma temerosa.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, possa nos abençoar com o propósito de estarmos sempre ligados aos seus evangelhos, interiorizando, colocando em prática. Palavras muitas vezes são jogadas ao vento. Muito importante é a prática dos ensinamentos cristãos. Nos abençoe e nos proteja, a fim de que possamos vivenciar de fato os seus ensinamentos de amor, de paz, de renúncia e, acima de tudo, de esperanças. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pelo convite, pela oportunidade de estar participando do programa de hoje com você, e estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.